Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. E hoje nós vamos continuar aqui a leitura comentada do capítulo 4 do livro O Menino do Pijama Listrado. Vamos lá. Bruno pensou a respeito e balançou a cabeça. Acho que não, disse ele com grande convicção. Você tem 9 anos, retrucou Gretel. Como poderia saber? Quando tiver a minha idade, você entenderá essas coisas muito melhor. Pode ser que sim, disse Bruno, que sabia que era mais jovem, mas não concordava que isso diminuísse suas chances de acertar o palpite. Só que, se aqui é o interior, como você diz, onde estão todos os animais de que você falou? Gretel abriu a boca para responder, mas não conseguiu pensar numa resposta adequada, então optou, em vez disso, por olhar mais uma vez pela janela e procurar pelos bichos. Porém, eles não estavam em parte alguma. Deveria haver vacas e porcos e ovelhas e cavalos, disse Bruno. Quero dizer, se fosse uma fazenda, para não falar nos patos e galinhas. E não há bichos aqui, admitiu Gretel em voz baixa. E se eles cultivassem alguma comida aqui, como você sugeriu, prosseguiu Bruno, divertindo-se muito. Então acho que o solo teria de ter um aspecto bem melhor do que esse, não acha? Nessa sujeira não deve dar para plantar nada. Gretel olhou novamente e acenou com a cabeça, pois não era tola a ponto de insistir que estava certa o tempo todo. Quando estava claro que os argumentos se voltavam contra ela. Talvez não seja uma fazenda, então, ela disse. Não é? Concordou Bruno. O que quer dizer que aqui talvez não seja o interior, ela prosseguiu. Não, acho que não é, ele respondeu. Ele se sentou na cama e por um instante desejou que Gretel se sentasse ao seu lado e pusesse o braço ao seu redor e dissesse que tudo ficaria bem, e que mais cedo ou mais tarde os dois aprenderiam a gostar de lá e jamais quereriam voltar a Berlim. Mas ela ainda estava olhando pela janela e desta vez não observava as flores, nem o pátio, nem o banco com a placa ou a cerca alta, ou os postes de madeira, nem os rolos de arame farpado, ou o chão estéril para além deles, nem as cabanas, ou os pequenos prédios, ou mesmo as colunas de fumaça. Em vez disso, ela estava olhando para as pessoas. Quem são todas aquelas pessoas? Ela perguntou em voz baixa, como se não estivesse conversando com Bruno, mas pedindo uma resposta de outra pessoa. E o que elas estão fazendo lá? Bruno se levantou e pela primeira vez eles ficaram juntos, observando, ombro a ombro, aquilo que acontecia a menos de 150 metros da própria casa. Por toda parte que olhavam, viam pessoas altas e baixas, velhas e jovens, todas perambulando. Algumas ficavam imóveis em grupos, as mãos do lado do corpo, tentando manter a cabeça erguida, enquanto um soldado marchava diante delas, abrindo e fechando a boca com rapidez, como se estivesse gritando alguma coisa. Algumas formavam uma espécie de corrente, empurrando carrinhos de mão de um lado da instalação até o outro, surgindo de um lugar do alcance da vista e levando os carrinhos mais adiante até chegarem atrás de uma cabana, onde desapareciam novamente. Algumas permaneciam perto das cabanas em grupos silenciosos, sempre olhando para o chão, como naquele tipo de brincadeira cujo objetivo é não ser visto. Outras usavam muletas e muitas tinham ataduras em torno da cabeça. Algumas carregavam pás e eram levadas por grupos de soldados até um lugar onde não podiam mais ser vistas. Bruno e Gretel podiam ver centenas de pessoas, mas havia ali tantas cabanas e o campo ia tão mais longe do que eles conseguiam ver que parecia haver milhares de pessoas lá. E todos morando tão perto de nós, disse Gretel, franzindo o senho. Em Berlim, na nossa rua calma e agradável, havia apenas 6 casas. E agora são tantas. Por que o papai aceitaria um emprego aqui, num lugar tão feio e tão cheio de vizinhos? Não faz sentido. Olha ali, disse Bruno, e Gretel seguiu com os olhos a direção que lhe apontava e veio emergir de uma cabana na distância de um grupo de crianças, todas juntas, acompanhadas por soldados que gritavam com elas. Quanto mais eles gritavam, mais juntos os pequenos ficavam, mas então um dos soldados se lançou na direção do grupo e elas se separaram e fizeram o que lhe parecia exigir desde o início, que era formar uma fila única. Quando assim fizeram, os soldados começaram a gargalhar e as aplaudiram. Deve ser algum tipo de ensaio, sugeriu Gretel, ignorando o fato de que algumas crianças, mesmo as mais velhas, mesmo aquelas que pareceram ter a idade dela, davam a impressão de estar chorando. Eu falei que havia crianças aqui, disse Bruno. Não são o tipo de criança de quem eu gostaria de brincar. Com quem eu gostaria de brincar, disse Gretel com a voz determinada. Elas parecem imundas. Hilda e Isabel e Luísa tomam banho toda manhã e eu também. Aquelas crianças parecem nunca ter tomado banho em suas vidas. Lá parece mesmo bem sujo, disse Bruno. Mas e se elas não tiverem banheiro? Não seja burro, disse Gretel, apesar de já ter ouvido incontáveis vezes que não deveria chamar o irmão de burro. Que tipo de gente não tem banheiro? Não sei, disse Bruno. Gente que não tem água quente?
Gretel observou-os por mais alguns momentos antes de ter um calafrio e se afastar. Vou para o meu quarto arrumar minhas bonecas, disse ela. A vista de lá é bem mais bonita. Com esse comentário, ela se foi, voltando pelo corredor até o quarto e fechando a porta atrás de si, mas demorou um pouco antes de retomar a arrumação. Sentou-se na cama e muitas coisas passaram pela sua cabeça. E um pensamento final passou pela cabeça de seu irmão, enquanto ele observava as centenas de pessoas na distância prosseguindo com seus assuntos, e era o fato de que todos eles, os meninos pequenos, os meninos grandes, os pais, os avós, os tios, as pessoas que vivem sozinhas nas ruas da vida e não parecem ter parentes, usavam as mesmas roupas, um conjunto de pijama cinza listrado com um boné cinza listrado na cabeça. Que coisa incrível, ele murmurou antes de se voltar para o outro lado. Aí aqui, logo depois, a gente vai para o capítulo 5, que começa assim: proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. Enfim, pessoal, vamos lá. Se você ficou até aqui comigo, eu vou pedir para que você comente. O que você pode comentar aqui? Comenta aí Gretel, o nome da personagem, né? O nome da irmã do Bruno. Comenta aí para mim Gretel, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho.